Oi pessoal, tudo bom? Vou gravar esse vídeo porque eu fiz os stories sobre a gestação do Rodrigo e eu recebi muitas mensagens, pedindo pra eu subir no YouTube o vídeo, pra ele não ficar picotadinho, para o pessoal poder compartilhar, né, a minha história, enfim, sem edição, sem maquiagem, de cara lavada. É assim que eu vou gravar o vídeo e quem puder compartilhar, compartilha. Não sou youtuber, não sou blogueira, não sou nada disso. E vou deixar salvo, né? Fica salvo o relato e acho que vai ajudar bastante gente. E esse é o meu objetivo. No final, acho que vocês vão conseguir entender, né? Para quem não sabe, o ano passado eu sofri um aborto espontâneo de 5 semanas, no final de janeiro até meio de fevereiro, tá? Foi muito dolorido a perda, claro, né? Era uma vida sendo gerada, né? Mas 3 meses depois eu recebi um positivo, né? O meu bebê arco-íris, que era o Rodrigo, que é o Rodrigo, né? E a gente ficou super feliz. Até no começo a gente não contou para as crianças, porque quando a gente sofreu o aborto foi muito difícil explicar, principalmente para Maria, né? Alguém não tem tanto entendimento ainda, que a mamãe tinha perdido o bebê, enfim. Então a gente demorou os 3 primeiros meses, a gente não contou para eles, né? Enfim. Aí depois contou, foi uma super festa, né? O Rodrigo era um bebê muito esperado por todos nós, né? Pelos irmãozinhos, pelo papai, pelos avós, pelos nossos amigos, né? Foi uma gestação super tranquila, primeiro trimestre ok, fiz o pré-natal todinho com a minha ginecologista obstetra que me acompanha há 6 anos. Era super de confiança até que se provou o contrário, né? Ela fez o meu parto da Maria Flávia, fez o parto do Guilherme, faria supostamente o parto do Rodrigo, e em todas as consultas não faltava nenhuma. E todos os exames, o primeiro morfológico, nenhuma síndrome, o segundo morfológico, tudo ok, ganho de peso ok, placenta ok, líquido amniótico ok, o ecocardiograma de 25 semanas ok, nenhuma anomalia no coração, tudo perfeito, até eu começar a ter um quadro de infecção de urina de repetição. Eu tive minha primeira infecção de urina em novembro, tomei um antibiótico por 7 ou 10 dias, não lembro, repeti o exame, a infecção persistiu. Comecei um novo antibiótico, repeti o exame, a infecção persistiu. Um terceiro antibiótico e nada da infecção ir embora. E eu comecei nessa mesma época, no início de dezembro, a ter uma cólica. Essa cólica ela irradiava para as costas. Eu nunca tinha sentido algo assim. Tinha dias que tava insuportável a dor e tinha dias que tava razoável, né? Aí eu comecei a ir na maternidade por conta dessa dor. Chegava lá, eu era medicada e era mandada embora para casa. No dia. No início de dezembro, na primeira quinzena, eu tive o ultrassom de 35 semanas, que eu também fazia ultrassom na mesma clínica, com a mesma máquina, com o mesmo médico há 6 anos, né? E tava tudo bem. Tava com 35 semanas, o Rodrigo já tava com um pouco mais de 2 quilos, super forte, super gordinho e super bem. Até no ultrassom o doutor mostrou a barriguinha fechadinha, falou: você jogou a luz lá, luz não, o Doppler lá, e mostrou: tá fechadinho, o estômago tá dentro da barriga, o intestino, tá tudo certinho, seu bebê tá prontinho, tá perfeito. Porém, nesse dia, eu tava muito inchada, e ele sinalizou, ele falou assim: olha, Tami, se eu fosse você, eu dava um pulo na maternidade pra verificar sua pressão. Eu acho que você tá com pressão alta. Nossa, mas eu não tô sentindo nada, né? E foi, assim como ele mandou, eu fui. Fui na maternidade. Chegando lá, realmente, eu tive um pico de pressão alta, 18/9. 18/10, 18/9.
me medicaram e me mandaram embora pra casa. Eu nunca vou esquecer, de todos os dias eu nunca vou esquecer, mas alguns foram mais, assim, chocantes pra mim, né? Nesse dia tinha uma gestante também de 30 semanas, eu tava de 35, ela de 30. Ela tava com a pressão exatamente igual à minha e encaminharam ela de emergência pra cesariana, pra tirar o bebê dela, pro bebê não entrar em sofrimento. Eu fui simplesmente medicada e fui pra casa. No outro dia, eu tinha consulta de pré-natal e a médica introduziu 2 remédios, um diurético e um pra pressão, né? E falou assim: olha, eu vou entrar de férias. O que você precisar, você vai na maternidade e conversa com o plantonista. Ela retornaria dia 7 de janeiro. Ok. E ali começou a minha batalha. Eu comecei a travar uma guerra, realmente, que eu perdi. Ou não, né? Se a gente parar pra pensar. Eu comecei a passar muito mal. O meu quadro começou a piorar muito, as minhas dores piorar muito. Como eu não tive parto normal, parto natural, os meus 2 partos foram cesarianas eletivas, agendadas, com 39 semanas. Nenhum dos dois eu tive, eu sabia o que era uma dor de parto. Então eu sempre até postava no Instagram pro pessoal, dor assim, assim, assado, é dor de parto, eu tô entrando em trabalho de parto, até uma amiga minha que teve os 2 filhos de parto normal, me dando várias dicas, né, falando, não, é assim, assim, assado, então a minha dor, eu tinha uma dor, essa cólica, que não era dor de parto. E eu comecei a ir todos os dias na maternidade por conta dessa dor, eu entrei em sofrimento, e uma coisa que os médicos não viram, ou fingiram que não viram, né. Cada vez que eu ia na maternidade, eu era atendida por uns plantonistas e eu cheguei a pegar vários plantões dos mesmos plantonistas, então eles acabaram me conhecendo. E eu chegava com aquela dor, aí tomava remédio na veia, Buscopan, Tramal, né? E não melhorava, dipirona, e não melhorava a dor, não melhorava. Voltava no plantão, minha dor não melhorou, aí eu me lembro que eu peguei uma médica, que eu peguei ela vários plantões, e eu não sei se ela já tava de saco cheio da minha cara ou se ela tava achando que eu tava de brincadeira, que ela começou a me tratar muito mal. Ela pegava e falava assim: olha, agora o que eu tenho pra te dar é morfina. Você quer que eu te dê morfina? Eu te dou morfina. Aí você já atesta o óbito do teu bebê. Você mata teu bebê por um capricho. Respirava, né? Aí no outro dia eu ia, a sua dor, a dor que você tem é dor de útero. Quando a mulher fica grávida mais de uma vez, você tem, o útero ele vai criando certas cicatrizes. E essa cicatriz, quando o bebê vai crescendo, vai doendo. E é uma dor de útero que você tem. Eu falava assim, não, tudo bem, mas é que eu não tô bem, eu tô muito inchada, eu não tô legal, né? Eu não quero mal do meu bebê. Se a gente tirar seu bebê agora, ele é prematuro. Você quer atestar o óbito dele, você vai matar o seu bebê por um capricho, né? E eu, né, desesperada, mas o que que eu podia fazer, né? Sinalizando todos os dias. Gente, eu não deixei de ir nenhum dia na maternidade, do dia 20 de dezembro até o dia 18 de janeiro, que foi quando ele morreu, eu não deixei de ir nenhum dia, nenhum dia. Eu ia no plantão de manhã, eu ia no plantão na madrugada, em busca de que os médicos me escutassem, que eu não estava bem. No dia 2 de janeiro, eu fui pra maternidade também, né? E eu tava muito mal nesse dia, muito inchada. E eu falei, pelo amor de Deus, faz a minha cesariana, porque eu já tô de 37 semanas, eu não aguento mais. E aí eles falaram que pela data do primeiro ultrassom eu tava de 36 semanas ainda e não 37, e que meu bebê era prematuro, que eu ia matar o meu bebê por um capricho. Eu sofri um deboche de uma médica falando, Tami, na hora de você fazer o seu bebê, você não chamou ninguém, né? Agora que você tá com uma simples dorzinha, você quer tirar seu bebê. Ninguém aqui vai fazer sua cesariana. Eu ouvi coisas absurdas, assim. E isso tudo foi pelo plano de saúde. Eu não fui atendida no SUS. Eu chorava de dor. Minha família inteira pedindo, né? Eu lembro de uma das vezes a minha irmã entrou comigo e falou assim: eu sei que existe a humanização do bebê, mas e a humanização da mãe?
ela tá em sofrimento, ela não tá mais aguentando. E a médica rindo da minha cara. Doeu demais. Bom, no dia 7 de janeiro eu liguei pra minha médica, ela tinha voltado de férias, eu falei assim, doutora, eu não tô me aguentando, eu tô muito inchada, eu tô com muita dor e tomando antibiótico. Os médicos do plantão não me escutam. A gente pode adiantar meu parto, porque meu parto estava marcado pro dia 18 de janeiro, quando eu estaria de 39 semanas e alguns dias. A gente pode adiantar meu parto para essa semana? Ela falou assim, Tami, vai fazer o ultrassom no dia 9, no dia 10 você vem no meu consultório e a gente vê o que a gente faz. Eu, tá bom. Eu ainda aguentei. Dia 9 eu fui fazer o ultrassom. Deu 38 semanas e alguns dias por esse último ultrassom. O Rodrigo já tava com 3 quilos e pouquinho. 3.200, 3.300, uma coisa assim. E ainda falei pro doutor, ele já tá pronto pra nascer? Ele falou, ele tá ótimo, pode nascer agora. Que não vai ter problema nenhum, ele não vai nem precisar de UTI. Mesmo porque ele já tá de 38 semanas. Eu falei, porque eu não tô mais me aguentando. E eu tava tomando antibióticos, remédios pra pressão, porque eu tinha tido o pico de pressão. E muito inchada. Eu tenho 1,60 m, eu cheguei a 96 quilos, né? Então, assim, imagina o peso. Tava muito inchada. No dia 10, eu fui na consulta de pré-natal, eu comecei a passar muito mal, suar frio. O secretário da minha médica até me passou na frente de todas as pacientes. Chegando lá, ela fez o exame de toque, falou que eu tava com uma dilatação, falou que as dores que eu tava tendo eram dores de contração e que eu tava entrando em trabalho de parto e que era pra eu ir pra maternidade. Ela falou, eu não vou poder largar meu consultório porque tá cheio de grávida, então eu vou escrever uma carta, você vai levar pro plantonista da maternidade e ele vai fazer o parto. Qualquer dúvida que ele tenha, ele vai me ligar. Tá, ok, tava com a minha mãe, saí de lá, liguei pro Dan, falei, Dan, a gente tá indo pra maternidade, vai pra lá, leva as coisas do Rodrigo, leva as minhas coisas. Liguei pra minha irmã, fomos todos. Cheguei lá, já tava todo mundo na maternidade esperando. Entrei abri a ficha, entrei no consultório. Aí a médica olhou pra minha cara e falou assim: eu vou te examinar primeiro. Me examinou, falou que eu não estava com dilatação, falou que a dor que eu tava sentindo era dor falsa, era uma dor mentirosa, que era uma dor psicológica, e a minha pressão tava um pouco alterada, tava 14 por alguma coisa, e falou que eu não estava em trabalho de parto, que eu podia esperar, que eu ainda não estava de 40 semanas. Daí eu falei pra ela, doutora, eu tenho 2 cesarianas anteriores de 2 anos de diferença, eu sofri um aborto, eu tô muito mal, eu tô tendo infecção de urina, eu tô com dificuldade pra fazer xixi. E pra ela me deu o tramal e mandou pra casa. Ela falou que a carta da minha médica e a carta do Papa era a mesma coisa. Tipo, nem que se fosse o Papa escrevendo, ela cataria. Ela iria colocar o CRM dela em jogo, pra tirar o meu bebê por um capricho. Um capricho. Eu não estava passando mal, eu estava tendo um chilique na concepção dela. Liguei pra minha médica por telefone falou pra mim assim, eu não posso ir aí, isso já era mais de 10 horas da noite, já tinha fechado o consultório dela. Eu não posso ir aí agora, mas assim, vai pra casa, se as dores piorarem, você volta na madrugada. Se você tiver algum sangramento, você volta, senão você vai no plantão amanhã de manhã, que eu vou ligar pra um colega que vai estar de plantão e ele vai fazer seu parto. Ok. Nessa noite eu não dormi e eu parei de fazer xixi, eu já tava com dificuldade. Foi nesse momento que eu não conseguia mais fazer xixi. No dia 11 eu voltei, né? E o tal colega me deu uma injeção de corticoide para amadurecer os pulmões do meu bebê, sendo que meu bebê já era um bebê de 38 semanas e, pelo que eu entendi, essa injeção se toma até 36 semanas. Tomei a injeção e ele não fez o meu parto, me mandou pra casa, sem fazer xixi há mais de 24 horas, com dor, com a pressão dando umas alteradas e me mandou pra casa. Eu liguei pra minha médica falou que tava tentando de tudo, mas que não tinha mais o que ela pudesse fazer por mim. Sendo que era uma sexta-feira, a minha médica só fazia partos agendados às sextas-feiras. Ela poderia ter ido fazer o meu parto, mas ela não foi. Ela não foi. Saí de lá, fui pra outra maternidade, porque eu falei, não tô mais me aguentando. Eu já saí, já era de madrugada de sábado.
eu fui pra outra maternidade. Não, antes de eu sair, eu falei, eu não faço mais, eu não tô fazendo xixi. Aí a médica falou, vou passar uma sonda de alívio, porque se você tiver xixi aí vai sair na sonda e aí você volta a fazer xixi. Aí a enfermeira foi passar a sonda e eu falei assim, tá me machucando. Eu não esqueço dessa enfermeira também. Eu falei assim, porque ela sempre pegava os meus acessos e ela era muito bruta no plantão dela, né? Eu falei assim, enfermeira, você tá me machucando, quando ela tava passando a sonda. Aí ela olhou pra técnica de enfermagem e falou, riu, né? Falou assim, tô machucando. Na hora de fazer, ninguém se machuca, né? A hora que precisa de uma medicação é tô machucando, coitadinha. Eu ali, deitada, toda, né? Ali começou o sofrimento. Ali eu sinto que começou o maior sofrimento do Rodrigo, né? Porque ali ele sinalizou de todas as maneiras que ele precisava sair, mas eu acho que ele não tinha forças para empurrar, para estourar minha bolsa, enfim, para eu entrar efetivamente em trabalho de parto. Eu fui para outra maternidade nessa madrugada. Lá eu não ia ser internada, também iam me mandar embora para casa. Eu só fui internada porque quando a médica foi passar a sonda, porque eu continuei não fazendo xixi, quando a enfermeira foi passar a sonda, só saiu sangue. Saiu uma seringa dessas de 10, 20 ml de sangue. Ela correu, sinalizou para uma médica do plantão. Essa médica do plantão falou, olha, também eu vou te internar porque seu caso é um pouco grave, eu acho que você precisa de um especialista. Mas com o bebê tá tudo bem. Eu me lembro que eu tremia, a minha dor era tão forte, que eu tremia, dos pés à cabeça. O Dan falava assim, você tá com frio? Eu falava assim, não, eu tô com dor. Tava calor, eu não tinha frio, eu tinha dor. Bom, fiquei sábado, domingo, segunda, na terça passou a tal equipe de especialistas que eram urologistas, que era o que eu precisava, porque ali no sábado eu fiz um exame de sangue, deu super alterado e deu que eu tava com uma pielonefrite, que é uma infecção nos rins. Eu não tinha mais infecção de urina, ela já tinha subido pros meus rins. No domingo, na segunda, eu fiz um ultrassom dos rins, né, da bexiga, enfim. Eu tinha 9 pedras em um rim, 7 pedras no outro rim, e tinha algumas pedras que já estavam no canal, por isso eu tinha tanta dor. Não era dor de útero, não era dor de cólica, não era dor de dilatação de crescimento de não sei o que, XYZ que eles falavam, não era dor de cicatriz de útero, era dor de pedra no rim. Era dor das pedras que estavam no canal. Era uma dor de uma infecção renal muito grave. Eu quase perdi os meus rins. Bom, os médicos urologistas entraram no quarto, começaram a discutir entre eles, porque um queria fazer um procedimento que é colocar um catéter duplo J para alargar o canal, né? Para poder fazer com que as pedras saiam com mais facilidade e fazer tem um nome que eu não sei, se eu lembrar eu coloco nos comentários. Na verdade é um nome... É tipo eles vão com uma câmerazinha lá pelo canal e vão explodindo as pedras que estão no canal, né? E para fazer esse procedimento você tem que tomar uma anestesia, tem que ir pro centro cirúrgico, é um procedimento cirúrgico. Um queria fazer com o Rodrigo na barriga, o outro falou que não era bom fazer com o bebê na barriga, como o bebê já era de 38 semanas, daria para tirar. Eles discutiram e falaram assim, então vamos deixar o chefe da obstetrícia resolver. Ok, vamos deixar o chefe da obstetrícia resolver. O chefe da obstetrícia veio e falou assim, olha, a gente vai fazer o procedimento dos rins amanhã e depois a gente resolve o bebê, porque o bebê não tá em sofrimento. Internada, eu fazia cardiotoco 3 vezes ao dia e fazia ultrassom. Então, para eles, o meu bebê não estava em sofrimento. Primeiro ia resolver os meus rins, depois resolver o bebê. Na terça-feira, o médico do ultrassom sinalizou que eu estava com perda de líquido. O chefe da obstetrícia falou assim que essa perda era irrelevante, que no final da gestação existe uma perda de líquido, mas é irrelevante. Como assim irrelevante? Entrei no jejum, fui fazer o procedimento. No dia seguinte, na quarta, fiz o procedimento. As minhas pernas demorou muito para voltar a sentir. Eu lembro que durante todo o procedimento, o obstetra ficava, vamos logo, termina, tá demorando muito. O procedimento demorou, se eu não me engano, não sei se foi 19 minutos ou 29 minutos, tá no prontuário.
Mas aí fui pro centro de recuperação, né, pro pós, e eu perguntei pros técnicos, falei, eu não tô sentindo a minha barriga, depois de algumas horas, eu não tô sentindo minha barriga, não, é normal. Aí quando foi umas 7 da noite eu fui pro quarto, aí já tava começando a sentir a barriga, o Rodrigo tava muito agitado, nessa noite rodou 3 cardiotoco, o coração dele super acelerado, fora do padrão, fora do normal. E a enfermeira pegou e falou assim, ele tá agitadinho, mas deve ser da anestesia. Ele tá agitadinho e não é motivo de fazer uma cesariana. Na quinta-feira, fiz o ultrassom de novo de manhã. O médico sinalizou que eu tava perdendo, que eu tinha perdido mais líquido. Então, na terça ele sinalizou, na quinta também, que eu tinha perdido mais. Então, assim, só pra vocês entenderem, numa escala, eu tinha o líquido 10, na terça tava 8, na quinta tava 5, né? Tava com uma perda relativamente forte de líquido, digamos assim, né? O médico, novamente, o chefe, falou que era irrelevante e que faria minha cesárea na sexta-feira. Que o bebê tava cansado, mas que ele aguentaria. Na quinta noite, a enfermeira foi fazer o cardiotoco. O coração do Rodrigo tava muito fraquinho. Tava abaixo do normal. Ela falou assim, ele tá cansadinho, mas ele aguenta até amanhã. Tipo, né? Na quarta, depois que eu voltei do procedimento, eu comecei a vomitar. Então eu vomitava tudo. Até o vento eu tava vomitando. Bom, eu nunca vou conseguir esquecer nada do que eu passei, todo o sofrimento. Na quinta noite tava passando Lady Night na Globo e tava passando, quem era convidado era o Fábio de Mello, e eu adoro o padre Fábio de Mello, adoro. Sou super fã dele. E eu assisti, o Rodrigo tava mexendo bem pouquinho e depois eu adormeci, porque eu tava muito fraca, né? Eu tava vomitando já mais de 24 horas, então eu tava muito fraca. Dormi. Quando foi na sexta, umas 7 horas da manhã, veio a enfermeira com o aparelhinho e põe pra cá, e põe pra lá, e põe pra cá, e põe pra cá. E nada de escutar o coração dele. Aí ela virou e falou assim, Tami, tenta comer uma bolachinha, que eu vou pôr um soro glicosado aqui. E pra tentar escutar o coração, porque o Rodrigo deve estar dormindo. O bebê deve estar dormindo. Eu falei, tá bom. Aí tentei comer uma bolachinha, daqui a pouco ela veio com o cardiotoco. E vira pra lá, e vira pra cá, e põe em cima, e põe embaixo, e põe ali, e põe ali. Nada do coração. Ali eu comecei a ficar um pouco preocupada. E falando com ele o tempo todo, filho, acorda, filho, mexe pra mamãe. Por alguns momentos, meu psicológico sentiu ele mexer, mas infelizmente ele já estava morto. A enfermeira, provavelmente ali, ela já sabia, e ela chamou a médica do plantão, e a médica veio, tentou também, e falou bem assim pra mim, falou, Tami, a gente vai pro ultrassom, porque às vezes o bebezinho, ele tá de uma maneira que a gente não tá conseguindo ouvir pelo cardiotoco, então a gente vai pro ultrassom. Eu, tá bom. Naquele dia, no dia anterior eu tinha ligado pro Dan, falei, Dan, traz a mala do Rodrigo, passa na farmácia, compra um pacote de fralda RN, porque estão todos em casa, e a gente tava ficando na casa da minha mãe, já tinha mais de um mês que a gente tava na casa da minha mãe. Compra um absorvente noturno e vem, porque o Rodrigo vai nascer no final da tarde de sexta, e aí você não precisa vir de manhã, vem depois do almoço. O Dan disse que teve uma sensação muito ruim naquela noite. Ele e minha mãe, ninguém conseguiu dormir, o Guigão ficou super agitado. Enfim, ele veio cedo pra maternidade. Quando eu desci com a médica correndo, eles me colocaram na cadeira de rodas, a gente foi correndo pra fazer ultrassom. Chegando lá, eu já entrei, a médica e a enfermeira estavam lá, elas olhavam fixamente pra mim e o médico fazendo ultrassom. Não, essa medida tá ok, não, essa medida tá ok. Passado uns 20 minutos, terminou o ultrassom, a enfermeira virou de costas e a médica veio pro meu lado. Aí um médico falou assim, doutora, você quer que eu explique a minha parte e depois você explica a sua? Aí ela, por favor, doutor. E aí ela pegou na minha mão. Quando ela pegou na minha mão, ali meu mundo começou a acabar. O médico virou o monitor e falou assim, olha, seu bebê tá perfeito, as medidas estão todas compatíveis, ele tá aqui, só tá dando divergente 100 gramas,
E tá vendo essa parte aqui? Aqui é o músculo do coração do seu bebê. E infelizmente o coração do seu bebê não tá mais batendo. Eu não sei o que eu fiz, eu não sei se eu gritava, eu não sei se eu chorava, eu particularmente não me lembro. Assim, deu um branco, eu sei que eu fiquei em desespero. A médica me acalmou, me explicou mais alguma coisa. Voltei pro quarto, quando eu cheguei no quarto, o Dan tava lá. A gente tinha combinado depois do almoço, isso era umas 10 da manhã, ele tava lá. E eu entrei correndo, entrei na cadeira de rodas e chorando. Nosso bebê morreu. Ele ficou em choque. E aí começou toda a nossa batalha, a nossa guerra, né? Que teve um final triste. O Rodrigo tinha falecido naquela madrugada, o coraçãozinho dele não aguentou. Ali eu tive que esperar o dia inteiro em jejum para poder fazer a cesariana. Eu fiz a cesariana por volta das 6 da tarde. Minha mãe e minha irmã, que são da área da saúde, foram pro hospital. Toda minha família foi pro hospital, tudo, enfim, minha comadre, meu compadre, todo mundo que é nossa família, que a gente ama, tava no hospital com a gente. Minha mãe e minha irmã foram falar com o médico, com o chefe, e o chefe falou que foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Ele explicou o seguinte, que é como se ela tivesse acordado, saído de casa e fosse atropelada. A minha mãe falou uma fatalidade. Ela está há mais de uma semana internada, sendo monitorada. Você o tempo todo falou que o bebê estava bem. Você falou que a perda de líquido era irrelevante. Vocês falaram que o coração estava fraquinho, mas ele aguentava. Que ele estava começando a entrar em sofrimento, mas dava para aguentar. Que o coração estava acelerado acima do normal, mas era normal. Ele estava agitadinho. Todos esses termos vocês usaram. E fatalidade, né? Não, fatalidade dentro de hospital acontece, não é assim. Aí foi travada a nossa guerra. Eu fui pra cesariana. O Dan não teve condições de subir comigo. Minha mãe foi comigo, eu pedi pra ela. Aí o chefe foi fazer a cesariana junto com essa médica que de manhã atestou a morte dele, né? E minha pressão subiu de nervoso, eles queriam me sedar. Eu falei, não, eu não quero sedativo, eu quero ver o meu bebê. Pra mim é importante que eu veja. E aí ele falou, não, mas seu bebê tá morto. Tipo assim, eu carreguei meu bebê 40 semanas, eu carreguei meu bebê 9 meses, eu esperei, eu montei um quarto, eu comprei roupa, eu desejei esse bebê. Os irmãozinhos estão esperando e eu não posso ver o meu bebê, né? O anestesista me anestesiou e foi embora da sala, mexendo no celular, não ficou me monitorando em nenhum momento. Se eu tivesse tido uma parada, alguma coisa, minha mãe que me monitorou, né? Eu estava num hospital particular, gente, eu não estava no SUS, tá? Aí vem a pior parte, porque até o momento de tirar o Rodrigo, no fundo, eu tinha uma esperança. Ele tira, o Rodrigo não chora, a enfermeira traz ele pra mim enroladinho, ele era branquinho igual o Guigão, 3,6 kg. A coisa mais linda, com os olhinhos fechados, um verdadeiro anjinho mesmo. E dói, né? Peguei ele no colo, fiquei com ele um pouco, depois ela levou ele pra fazer os exames, aí o médico foi embora, a médica assistente continuou costurando, minha mãe teve que sair da sala, aí ela veio, quando ela terminou, ela falou, Tami, você quer ficar mais um pouco com o seu bebê? Eu falei, eu quero, porque era o único momento da minha vida que eu ia ter ele nos braços, ali foi cortado tudo de mim. Eu nunca vou saber o cheirinho dele, eu nunca vou saber qual é a primeira palavra que ele falaria, quando que ele andaria, eu nunca vou ter passado uma noite em claro porque ele tava com febre, eu nunca vou saber se ele tem múltiplas alergias, igual os irmãozinhos. Ali foi cortado tudo de mim, ali metade do meu coração morreu. Foi muito difícil. Não foi fácil. Hoje, falar sem o choro fica engasgado. É difícil. Daqui 18 dias vão fazer 3 meses. Não foi isso que eu desejei, não foi isso que eu esperei. Depois disso veio todo o pós. Eles enfaixaram minhas mamas.
eu quase tive uma mastite, empedrou meu leite, aí corre, liga no banco de leite pra saber o que fazer. Tava muito quente, então o calor fez com que piorasse. E o leite ficou parado na mama. Tive que corre, compra uma bomba, compra um remédio pra secar e ordenha o leite. E aí aquele leite, o que eu ia fazer com aquele leite? Aí eu aprendi no banco de leite a fazer toda a higienização, tudo enquanto eu tivesse leite. Eu decidi que eu doaria. Eu falei assim, eu vou doar. Conversei com o Dan, falei assim, eu vou doar porque vai alimentar outras vidas. Não alimenta o nosso, mas alimenta os outros. Eu tive leite por mais ou menos 15 dias, porque depois o remédio fez o efeito e cortou, né? Mas foi uma dor horrível. Eu saí com 2 cirurgias, né? Uma cesariana, saí com catéter interno, duplo J. Depois eu tive que retornar depois de 15 dias para retirar o catéter, me submeter a outra cirurgia. Eu era furada todos os dias, 5, 10 vezes por dia, de tão inchada que eu tava. Tinha momentos que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Eu saí com os braços todo roxo. Na segunda vez que eu tomei a hack, que foi pra cesárea, esse anestesista que saiu e me deixou na sala, ele não conseguia achar o ar da coluna, então ele me furou 3 vezes. A agulha da hack, pra quem não sabe, procura aí no YouTube, é gigante. Então eu saí com a coluna toda roxa, as minhas costas parecia que eu tinha levado uns pontapés, os braços enormes, roxo, eu não conseguia andar, eu fiquei muitos dias deitada, então eu não conseguia andar direito, eu não tinha firmeza. Chegar em casa, contar para os meus pequenininhos que o irmãozinho virou uma estrelinha, foi muito difícil. A Maria achou que a gente tinha escondido ele no porta-mala. Foi o primeiro contato dela com a morte. O pós foi muito difícil. Depois desfazer o quarto, eu resolvi doar as roupinhas, doar as coisas. Então, mexi em tudo que eu escolhi para ele. A mala mesmo de maternidade eu fui desfazer tem 20 dias que eu tive coragem. Ela tava guardada no cantinho que eu tive coragem de mexer. Minha família me respeitou em todas as minhas decisões. Ninguém passou por cima de mim. Minha irmã perguntou, Tami, você quer que eu vá pra tua casa? Quer que eu desfaça tudo pra quando você chegar? Eu falei, não quero que ninguém mexa em nada. A minha comadre no dia, ela falou, Tami, eu sei que é difícil, mas você precisa decidir se você quer enterrar ou cremar. Eu, oi? Enterrar? Não, eu vou sair com o meu bebê. Na minha cabeça, né? Conversei com o Dan, a gente optou por cremar. E aí eu falei que eu queria que ele fosse vestido com a saída de maternidade que ele ganhou da madrinha. Era azul clarinha com branco. Um anjo. As flores no caixão, caixãozinho. Toda minha família foi para a cerimônia de cremação. Eu fiquei com meu cunhado no hospital, não podia ficar sozinha, mas eu ainda estava internada. Eu fiquei com meu cunhado no hospital e acompanhei tudo por WhatsApp. Eu não pude comparecer pessoalmente, mas acompanhei tudo. Foram 25 minutos de cerimônia. Eu pedi para tocar a música do Fábio de Mello, a Tudo Posso, que eu amo essa música, é a música que eu mais amo dele. Minha irmã escreveu um texto maravilhoso sobre o Rodrigo. Eu até vou postar o texto aqui na descrição. E foi isso. Foi o pior momento da minha vida. Hoje eu tô firme. A gente vai lutar. Judicialmente, criminalmente, todos vão pagar. Não vai trazer meu menino de volta, mas eles vão pensar 2, 3, 10 vezes antes de fazer isso com outras mulheres. Se é que já não fizeram com outras mulheres. Existem muitas mulheres todos os dias que perdem o seu bebê. Seja de 5 semanas ou de 40 semanas, por negligências médicas. Eu tive uma sequência de erros e negligências e eu vou gritar para os 7 cantos do mundo a minha história. Eu quero que ela seja compartilhada. Eu acho que eu tenho que falar, eu tenho que compartilhar para não acontecer com outras mulheres. O que eu puder evitar, eu vou evitar. O Rodrigo é meu anjo. Ele veio para me transformar, para transformar a vida da minha família e talvez para transformar outras vidas que a gente nem conhece. Ele veio para me
me mostrar ser uma pessoa mais generosa, mais grata, mais bondosa. Eu agradeço a Deus hoje por tudo que eu passei, porque hoje eu tenho outros olhos. Eu nasci de novo, dia 18 de janeiro de 2019, eu nasci de novo. Eu tive uma nova chance de viver, porque eu quase morri. E já que eu tive uma nova chance de viver, vamos fazer diferente. Vamos lutar, lutar por tudo. Antes eu já desconfiava, hoje eu desconfio 10 vezes. Hoje pra mim uma virose não é uma simples virose. Será que é virose? O conselho que eu deixo é desconfie, lute. Eu lutei muito, 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 muito. Eu não fui ouvida. Em nenhum momento eu fui ouvida. Eu implorava pelo meu parto. Eu sabia que ele estava em sofrimento. O Rodrigo foi muito guerreiro mesmo. E eu não fui ouvida, mas o que depender de mim, outras mulheres serão ouvidas. Outras mães vão para casa com seus bebezinhos. E o Rodrigo vai me ajudar. Ele vai me ajudar sempre. Ajudar os irmãozinhos, ajudar o papai. A gente se uniu ainda mais. O Dan, meu parceiraço. Agradeço minha mãe, minha irmã, minhas comadres, meus compadres, meu cunhado, todo mundo que tava com a gente, que viveu essa luta com a gente, que viveu essa guerra, que a gente perdeu. Mas a gente ainda vai ganhar muito. Ganhar no sentido de levar a história e falar, vai ser diferente com você. Eu tenho 3 filhos, minha duplinha e o meu anjinho no céu, que vai ser para sempre. Para sempre. E eu sou muito satisfeita por isso. Muito, muito satisfeita. Porque tem coisas na vida que a gente tem que passar. Talvez eu precisasse passar por isso pra lutar ainda mais. E é o que eu vou fazer. Pra sempre. Resumidamente, eu consegui em menos de 40 minutos contar 40 dias, né, de luta. E desculpa se o vídeo ficou muito grande, mas assistam, compartilhem e vamos lutar. Depois eu volto pra contar mais coisas, prometo.